Olá, boa tarde. Oi, Jack. Oi, padre. Que bom, gente. Bem-vindos. Oi, Rita. Olá, Cassi. Que bom, gente. Vamos lá. Mais um dia, né, de uma oportunidade incrível para conhecermos mais. Já vou chamar o senhor aqui, padre. Né, gente? Padre sempre escolhe um documento papal que conversa muito com a gente no hoje. Oi, Oi, padre. Bia, boa Boa noite. noite. Como está o senhor? Graças a Deus, tudo A bem, graças a bênção, Deus. Deus padre. abençoe. Amém. Hoje estamos aqui, ó, para recepcionar o senhor. Olha aí a Nossa Senhora do Ouro de Ofira aí para acolher a gente E se iluminar com o Espírito Santo. e bordar muitas graças do Espírito Santo no nosso coração. Amém. Que Esse mês que é beleza. todo do Sagrado Coração e do Imaculado Coração, né, padre? Exatamente, final do mês já celebramos agora o Sagrado Coração de próxima sexta-feira, na verdade, Isso já mesmo. celebramos o Sagrado Coração de Jesus. Isso. E a gente, nesses tempos, né, que a gente enfrenta aí, até muito triste em face das guerras, nunca foi tão necessário pedir, né, que Nossa Senhora, junto ao Espírito Santo, borde no nosso coração um coração manso, humilde, né, que escolhe a paz. Exatamente. Como a E gente aí o vai nosso falar documento hoje? de hoje tem tudo a ver com isso, né? Porque fala É justamente dessa relação entre as religiões, sobretudo com a nossa igreja, né? A gente sabe que algumas dessas guerras que nós estamos vivendo aí têm uma origem religiosa, né? E isso como é mesmo. importante percebermos a importância de vivermos como irmãos, né? Que as religiões não dividam, né? É isso mesmo, padre. Eu só vou enviar aqui uns aviãozinhos, se o senhor quiser também, padre. Tá bom? Enviar os seus aí. Vamos avisar o pessoal que a gente entrou. Boa noite, a Cida que escreveu aqui, Deus abençoe, viu? A Cida tá sempre com a gente aqui, mulher de oração, viu? Muito Muito bacana. bem. Amanhã, padre, a nossa romaria para Aparecida. Amanhã vão Aparecida É, Deus convida ao santuário. Vamos na lá. casa de Nossa Senhora. Ai, que delícia. Nossa, tá todo mundo com o coração quentinho, viu? Mesmo com esse frio, o coração tá quente. E todo mundo abençoado. Imagina que maravilha experimentar essa oportunidade de estar ali na casa de Nossa Senhora. Não é? Também nós vamos. Nossa, estamos indo numa romaria de 44 pessoas. É, vai ser bem bonito, com a graça de Deus. Vai um ônibus inteiro, então. Vai o ônibus inteiro, Que beleza. O povo tem que aproveitar a oportunidade, né? Imagina, né? já que surge a oportunidade, ir para a casa de Nossa Senhora é sempre uma oportunidade de ouro, né? Então, quem perde, perde muita coisa, né? É. A Cida, que bom. É isso mesmo, a gente tem que se organizar. Pelo menos uma vez no ano, pelo menos. A gente deve, né, dar um pulinho, ainda mais nós que moramos tão do lado do santuário, meu E eu Deus do tô com a céu. minha Nossa Senhora Aparecidinha bem aqui, ó, na Ah, canequinha do santuário. que bom, padre, que bom. Então, para a gente ouvir toda essa beleza aí que o senhor tem para falar conosco, estava falando que sempre é tão oportuno mesmo, né? Com os dias que a gente vive. Então, vamos lá, seja muito bem-vindo. E a casa é sua. Muito bem, então vamos pedir ao auxílio do Espírito Santo para que ele nos ajude a entender essas palavras todas, que ele abra a nossa mente, abra o nosso coração, para que, de fato, aquilo que Deus deseja manifestar para nós, nós possamos acolher e compreender a partir da graça do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Maria, sede da sabedoria, Rogai rogai por nós. por nós. Muito bem. Então, hoje nós vamos dar esse olhar, vamos dedicar um pouco o nosso estudo a um documento muito curto, até, né, um documento muito fininho, que é a Declaração Nostra Aetate do Concílio Vaticano II, como nós estamos nesse ano, no Ano Santo da Esperança, o Papa Francisco tinha justamente convidado a Igreja a voltar durante este Ano Santo aos documentos do concílio, a resgatar os documentos do concílio. Então, hoje nós vamos
olhar a declaração Nostra Aetate, que é a declaração do Concílio Vaticano II sobre a relação da Igreja Católica com as igrejas não cristãs. Ah, não Então, quando nós cristãs. falamos não cristãs, quando nós falamos de relação da Igreja com religiões, nós temos dois caminhos. Nós temos o ecumenismo, que é o diálogo da Igreja com as comunidades cristãs. Então, com outras denominações cristãs, esse diálogo é o diálogo ecumênico. Com as igrejas não cristãs, nós falamos do diálogo interreligioso. Então, a declaração Nostra Aetate é o documento do Concílio Vaticano II sobre a relação da igreja com as igrejas não cristãs, portanto, diálogo interreligioso. E quando nós olhamos essa declaração, nós sempre recordamos um pouco como é importante olharmos os contextos, né? Então, a declaração Nostra Aetate é escrita no Concílio Vaticano II, nesse grande momento de renovação da igreja, e era justamente, durante esse período, era justamente pedido por muitos grupos no seio da igreja que se tivesse um olhar muito aprimorado, tanto para o ecumenismo como para o diálogo interreligioso. Nós tínhamos, na gênese do concílio, um grande movimento ecumênico, então um convite para que a igreja pudesse se relacionar com as outras comunidades cristãs, e na esteira do movimento ecumênico também havia um grande apelo para a relação da igreja com as comunidades não cristãs, com as religiões não cristãs. Isso foi uma grande marca de virada na vida da igreja, porque durante muito tempo a igreja não estabelecia diálogo com as comunidades não católicas, não cristãs. Então, a igreja, durante muito tempo, se manteve um pouco distante das religiões não cristãs. E o Concílio Vaticano II, justamente pedindo essa abertura da igreja para o mundo, pedindo que a igreja se colocasse em relação com a humanidade, também do concílio surgiu esse apelo para o diálogo interreligioso, e desse apelo nasce o documento que nós olhamos hoje, a declaração Nostra Aetate. Só uma pergunta. É uma declaração porque é menorzinha? É um documento de menor importância, na verdade, porque quando nós olhamos os documentos do concílio, tem documentos de maior ou menor importância, alguns com um peso maior para a vida da igreja, um peso doutrinal, pastoral, então se dividem nessas categorias. Temos constituições, declarações. Então, essa é uma declaração, é um documento de menor importância, né? No sentido de que não afeta tão diretamente a vida da igreja. A declaração no sentido de que, olha, a igreja está vivendo isso, né? Podemos dizer assim, de maneira resumida. Não tem um peso doutrinal, nem tampouco um peso pastoral. Entendi, mas estamos falando sobre isso, estamos discernindo isso. Exatamente. Né? Olha, a igreja está seguindo esse caminho. Então, é uma declaração. A igreja toma essa posição em relação às igrejas não cristãs. Ótimo. As religiões não cristãs, né? Pois bem, então, quando nós olhamos esse documento, a primeira coisa que ressoa para nós é justamente que a igreja reconhece que é sua missão promover a unidade e o amor entre as pessoas, mais ainda entre os povos. Leva a considerar melhor o que é comum em todos e o que favorece a sua unidade. Então, a igreja, com essa declaração, recorda que a sua primeira missão é promover a unidade. A primeira missão da igreja é promover a unidade. Então, a igreja reconhece que há uma grande divisão, e isso é natural, nós sabemos bem, há uma grande divisão religiosa no mundo, mas a igreja se sente justamente chamada por vocação própria, daquilo que a igreja deve ser enquanto igreja, enquanto esposa de Jesus Cristo, chamada a promover a unidade. A unidade, como acabamos de ler, o amor entre as pessoas, e ainda mais entre os povos. Então, a igreja é sempre essa ponte de reconciliação entre as pessoas e entre os povos. De maneira muito recente, nós temos grandes exemplos disso, do Papa mediando conflitos, o Papa Francisco mesmo, por inúmeras vezes, esteve mediando conflitos entre países, entre religiões. Em alguns casos, ele mesmo se encontrou com alguns líderes políticos para mediar alguns conflitos, porque é, de fato, uma necessidade, mas mais do que uma necessidade, um chamado da igreja. A igreja promover a unidade, promover a comunhão entre as pessoas. Então, a igreja, nesse documento, já começa percebendo isso.
promover a unidade, promover a comunhão, é parte da vocação da igreja. É parte daquilo que a igreja é chamada a ser enquanto a esposa de Jesus Cristo. Então, a igreja, para ser igreja de fato, ela percebe justamente que está anexa à sua vocação o chamado a promover a unidade. Depois, o documento a nossa letrada vai reconhecer que todos os povos, embora sejam povos diferentes, formam uma única e mesma comunidade, a comunidade humana. Então, embora falem línguas diferentes, morem em países diferentes, formam uma única comunidade, que é a comunidade humana. E tem um único Pai, Deus. Então, Deus é Pai de todos. Então, a igreja reconhece que, embora tenhamos algumas divisões entre nós, na relação com Deus não há divisões. Porque todos são filhos de Deus, do mesmo Pai. O mesmo Criador, né? Do Da mesmo raça Criador. humana, né? E justamente por isso, tem todos o mesmo fim. Deus. Isso. Então, como Deus é Pai de todos, todos vêm de Deus, todos têm o mesmo fim último. Deus, o coração misericordioso do Pai. E aí vai dizer o concílio, cuja providência, as manifestações de amor e os auxílios para a salvação se estendem a todos. Isso quer dizer o quê? Embora sejamos tão diferentes, Deus quer salvar a todos. Deus estende a sua graça a todos. Todos têm lugar no coração de Deus. E a recordar o Papa Francisco, pouco antes de morrer, dizia essa palavra: todos, todos, todos têm lugar no coração de Deus. Então, perceber justamente isso, que todos vêm de Deus, todos têm o mesmo objetivo final, o coração de Deus. Então, a graça de Deus, a sua misericórdia, se estende a todos. Todos têm um caminho aberto para o coração de Deus. Até aqui... Ótimo. E a gente lembra também, né, daquela passagem bíblica do Espírito Santo, que o Espírito age como, quando e aonde quer. Ele está em todos os lugares, né, Padre? Exatamente. O Espírito age como quer. Isso é importante. Não é como nós definimos, mas como Ele quer. Ótimo. Muito bom. Pois bem, então, ainda recordando esses preceitos primários, a Declaração Nostra Aetate vai nos dizer que os membros das várias religiões buscam resposta às grandes interrogações sobre a condição humana, que tocam o mais profundo do coração humano ontem e hoje. O que é o homem e a mulher? O que significa ser homem e mulher? Qual o fim da vida? O que é bem e mal? São questões, outras tantas, que são comuns a todas as religiões. Então, nós olhamos que todas as religiões têm as mesmas indagações. Então, quem é Deus? O que é falar de Deus? O que significa falar de Deus? O que significa ser homem, mulher? O que é a nossa vida? Então, todas as religiões buscam respostas para as mesmas questões. E é interessante perceber que o nosso século, o século XXI, embora muitas pessoas digam, mas as igrejas estão esvaziando. A verdade é que o século XXI é o grande século da espiritualidade, por exemplo. Porque as pessoas estão buscando Deus. Às vezes não sabem que estão buscando Deus. Porque às vezes as pessoas só conseguem traduzir a busca por algo maior. As pessoas querem algo maior, querem algo transcendental. Às vezes não sabem que é Deus, mas querem algo maior, buscam algo superior. É o que nós cantávamos ontem no salmo da missa, né? A minha alma tem sede de Deus. Então, no coração de todo homem, de toda mulher, há um desejo de Deus, há um desejo de algo transcendental, de algo maior, que nem sempre as pessoas sabem discernir que esse desejo é o desejo de Deus. Mas podemos dizer, em outras palavras, que todas as religiões têm essas buscas de sentido, têm essas perguntas que buscam encontrar um sentido para a vida e para as grandes questões da vida. Quando nós olhamos as outras religiões, o Concílio vai reconhecer na Nostra Aetate que desde tempos imemoriais existe uma certa pluralidade de religiões. Na verdade, quando nós vamos mesmo ao Antigo Testamento, a história do povo de Israel nos mostra o povo de Israel em relação com povos diferentes, com religiões diferentes, com deuses diferentes. Então, o politeísmo, que é a expressão religiosa também. Então, percebemos que desde tempos imemoriais há essa relação
com outras religiões e há estabelecida na nossa humanidade religiões diferentes. O que é importante perceber que desde esses tempos imemoriais, há em quase todas e quase sempre o reconhecimento da divindade de Deus, né, de um Deus maior. Mesmo nas religiões politeístas, há sempre um Deus maior. Né? Então, nós podemos perceber que em todas as religiões há sempre um eu maior, que é quando nós falamos de Deus o Pai, Deus o Criador. Nós o enxergamos como Deus Pai. A verdade é que as outras religiões nem sempre enxergam como uma figura de Deus Pai, como uma pessoa de Deus Pai. Mas todas as religiões apontam para um algo absoluto maior. Uhum. Então, veja que as outras religiões às vezes falam de Deus sem saber quem é Deus. Né? É isso que o Concílio quer também nos chamar a atenção. Porque há esse desejo, é justamente mostrar que no coração do ser humano, há um desejo de algo superior maior. Nós sabemos que esse algo superior maior é Deus Pai. Os outros vão dar outras terminologias. Mas quando nós olhamos o seu desejo de fundo, nós percebemos que é um desejo que aponta para o mesmo Deus Pai que nós temos, que às vezes nas outras religiões estão disfarçados de outra forma, conhecidos de outra forma. Então, quando nós olhamos a antiga religião grega, por exemplo, tem toda aquela epopeia dos deuses gregos, dos deuses do Olimpo, mas sempre tem um maior, sempre tem um superior. No Egito, nós olhamos aquela epopeia dos deuses egípcios, mas sempre tem um maior, um mais poderoso. Em outras religiões, nós vemos isso. Às vezes falam de Deus, o Deus com D maiúsculo, com outro nome. Então, por exemplo, nós falamos dos muçulmanos. Os muçulmanos falam de Alá, que é Deus, e os árabes cristãos também chamam a Deus de Alá, porque Alá é Deus, é o que nós traduzimos como Deus. Então, tem um outro nome, uma outra terminologia para Deus. Nós falamos de Deus enquanto Trindade, mas os judeus falam do Senhor, o Adonai, porque não podem pronunciar o nome de Deus. Então, vejam, as religiões sempre apontam para Deus, sempre apontam para algo superior. Então, é interessante perceber justamente isso. Em todas elas, há um desejo de algo maior, há um desejo de algo superior. E aí, quando nós olhamos a declaração Nostra Aetate, ela faz questão justamente de perceber que a religião também se desenvolve com a cultura, e desenvolvendo-se com a cultura, procura exprimir uma resposta às questões fundamentais por intermédio de noções mais apuradas e numa linguagem melhor elaborada. Isso quer dizer o quê? Que algumas situações religiosas, algumas religiões dão a resposta a esse desejo humano, não a partir de uma dimensão de crença somente, mas uma dimensão filosófica. Uhum. Então, olha um pouco para essa relação com Deus, não nas categorias de fé, mas nas categorias da filosofia. O que não quer dizer que não estão buscando o mesmo Deus, por um caminho diferente. E aí o Concílio recorda no número 2, por exemplo, que no hinduísmo medita-se sobre o mistério divino que se exprime numa fecundidade inexaurível de mitos, envidando incansáveis esforços filosóficos para conseguir a libertação dos vínculos de nossa condição. É recordar que essa busca de Deus, por exemplo, no hinduísmo, se dá pelo desenvolvimento de mitos, de histórias, de justamente narrativas que apontam para algo maior, que apontam para algo superior. Então, um exemplo justamente daquilo que nos dá o Concílio Vaticano II a partir da Nostra Aetate, de mostrar para nós que nas religiões, mesmo nas religiões não cristãs, há sim um desejo de Deus, um desejo autêntico. Talvez um pouco ainda confuso, porque às vezes as categorias pelas quais buscam conhecer a Deus sejam imperfeitas, mas que há ali um desejo de Deus. Até aqui tudo tranquilo? Tá ótimo. Pois bem, olhando essa perspectiva, vai dizer o Concílio: a Igreja Católica não rejeita o que é verdadeiro e santo em todas as religiões. Considera suas práticas, maneiras de viver, preceitos e doutrinas como reflexo, não raramente autêntico, da verdade
que ilumina todos os seres humanos, ainda que se distanciem do que ela crê e ensina. Vejam, a igreja, ela reconhece que há nas outras religiões algo de bom e de verdadeiro. É verdade, né? As religiões não são imperfeitas. Também há nas outras religiões algo de bom. É o que nós falamos há pouco, o Espírito sopra onde quer. E mesmo no meio das imperfeições, Deus faz um caminho para aquilo que é bom, né? Para aquilo que é verdadeiro, para aquilo que é justo. Então a igreja reconhece que nas outras religiões, embora a percepção de Deus possa ser um pouco imperfeita, quando nós olhamos a nossa percepção, nós sabemos da riqueza que nós temos, da perfeição que nós temos dos santos, da Eucaristia, da revelação, enfim, ainda que essas religiões tenham um conhecimento um pouco imperfeito de quem é Deus, nas religiões há algo de bom, algo de verdadeiro, que a Igreja Católica não rejeita. Pelo contrário, aí é um ponto de esforço comum para o trabalho da igreja nesse diálogo, né? Então, nós olhamos outras religiões e percebemos que também nas outras religiões há coisas boas, né? Então, por exemplo, nós olhamos mais para o islamismo, por exemplo, um dos preceitos muito fortes, muito caros ao islamismo é o preceito da caridade. Para nós é também um ímpeto importantíssimo, né? São Paulo nos ensina que a caridade cobre uma multidão de pecados, né? Então, vejam, há algo de bom ali, algo de verdadeiro, algo de profundo, que manifesta também algo de Deus, né? Porque Deus também se manifesta a partir dessa generosidade, da bondade, da caridade. Então, veja, a igreja olha para as outras religiões percebendo que há nelas algo de bom, algo de verdadeiro, algo de belo, algo que manifesta também a presença de Deus, e isso a igreja não rejeita, pelo contrário, aí a igreja percebe pontos comuns para o nosso diálogo com as religiões não católicas, não cristãs. Até aqui, Tudo bem, porque é isso, né, padre? Onde tem o bem no mundo, é Deus agindo, né? justamente, é perceber que Deus se manifesta sobretudo na ação do bem, né? Isso. Porque é o amor colocado em prática. E aí, de fato, nós encontramos uma síntese perfeita do amor. A caridade é o amor colocado em prática. Então, quem ama vive assim, vive o bem, se esforça pelo bem, porque Deus é amor, né? E o amor não se manifesta na maldade, mas no Aí bem. a gente poder começar olhando naquilo que nos une já é um início muito promissor, né? Começar com aquilo que a gente se identifica e é bom, a chance de terminar tudo dando mais certo é muito maior, né, padre? Quem começa pelas Exatamente. diferenças, muito difícil ter uma conciliação, né? Exatamente. É perceber que há coisas que podem nos unir. Mais do que aquilo que nos separa, há coisas que nos unem, né? Então, perceber justamente que nós temos coisas em comuns que podem nos ajudar a caminhar como irmãos. E nós sabemos, caminhada de irmão é assim mesmo, nenhum irmão é igual ao outro, né? Numa mesma família tem irmãos que têm perspectivas diferentes sobre os mesmos assuntos, mas não deixam de ser Sim. irmãos, né? E se unem quando precisam fazer algo bom, né? Aí olha as grandes famílias, por exemplo, cada um pensa de um jeito diferente, de uma forma diferente, mas se unem lá no domingo para almoçarem juntos, para terem um momento juntos. Por quê? É buscar aquilo que pode nos unir, aquilo que traz comunhão, né? Então perceber Padre, esse caminho do a bem. Cida falou também que tem religiões que falam Jeová, Também né? uma forma de falar de Deus. É, mas todo mundo falando de Deus, né? Nessa Do busca mesmo Deus, claro, pelo Criador apontando sentido. para o mesmo Deus. É, isso Claro que é sempre importante salientar que quando nós falamos desta dimensão de falar do mesmo Deus, é como nós nos referimos a Deus, porque sempre temos que tomar cuidado, porque às vezes nós falamos assim, mas tanto faz, porque Deus é um só, né? Mas a gente precisa ter uma compreensão clara de que Deus nós estamos falando, uhum. porque nós temos sim Deus Pai, o nosso Deus, o Criador da humanidade, mas nós temos as caricaturas que falam de Deus, né? Então, por exemplo, não dá para dizer que Deus é um só quando nós olhamos uma religião que fala de um Deus que ama e uma outra fala, não, Deus manda matar, Deus manda destruir. Então, nós não estamos falando do mesmo Deus, né? Não dá para falar de um Deus que entrega a sua vida por amor a nós e de um Deus que para você entrar no céu você precisa comprar um terreno no céu, você pagar para entrar no céu, né? Então, peraí, não estamos falando do mesmo Um Deus. Deus que é Né? misericórdia e perdoa um coração arrependido sempre, um Deus que só castiga, né? Exatamente. Né? Então é sempre importante ter essa distinção.
a nossa Aetate nos aponta para o sentido de quando olhamos para o mesmo Deus, nas características de Ah, Deus, não nas entendi. características que nós damos para Deus. Então, Tá. nessas perspectivas, nós não podemos dizer que Deus é o Uhum. mesmo, né? O nosso Deus não é o mesmo de um Deus de uma religião que manda matar, de um Deus de uma religião que você precisa pagar para entrar no céu, para pagar para conseguir a graça de Deus. Não é o mesmo Deus nosso, o Deus que só julga, o Deus que só condena. Então, a gente sempre precisa ter essa distinção como importante. Nós falamos de um mesmo Deus quando as características de Deus são as mesmas, Uhum. daquilo que Deus de fato é, não daquilo que nós criamos para colocar na conta de Deus. Tá. Ótimo, muito bom. Certo? Fica aqui tranquilo? Muito. Pois bem. Quando nós olhamos a nossa Aetate vai dar um aceno especial àquelas religiões cristãs, não cristãs tradicionais. Então, nós falamos de um documento da década de 60, 70. Depois dos anos 2000, surgiram um punhado de outras religiões, né? E outras religiões não cristãs, enfim, com perspectivas diferentes, doutrinas diferentes. Mas quando nós olhamos a nossa Aetate dá um aceno especial para aquelas religiões não cristãs que são as tradicionais, né? Então, as mais antigas, nas quais a igreja já convive por um caminho na humanidade há muito tempo. Então, nós falamos há pouco do hinduísmo. E a igreja agora dá um aceno especial à religião muçulmana. Nós temos que ter sempre claro que a Igreja Católica, o cristianismo, está muito próximo do islamismo e do judaísmo, porque são três religiões monoteístas com o mesmo tronco, né, que é o tronco abraâmico. Então, quando nós falamos de cristianismo, judaísmo e islamismo, estamos falando de religiões abraâmicas. Todas encontram em Abraão o mesmo pai na fé. E aí a igreja dá um aceno, em primeiro lugar, muito particular à religião muçulmana, recordando que a igreja tem grande apreço pelos muçulmanos que adoram o Deus único, vivo, subsistente, misericordioso e onipotente, Criador do céu e da terra, e que falou aos seres humanos chamados a submeterem inteiramente aos seus decretos, mesmo ocultos, como ele submeteu a Abraão, em quem a fé islâmica se refere. Então vejam, a igreja reconhece e tem grande estima pela religião muçulmana, porque, em primeiro lugar, reconhece que os muçulmanos adoram o mesmo Deus uno e onipotente que nós, né? O mesmo Senhor, o mesmo Deus, o mesmo Criador, né? Como os muçulmanos sempre falam de Deus, né? Alá, o clemente e misericordioso. Então, nós vemos as mesmas características do nosso Deus. Nós reconhecemos aí um caminho seguro para o diálogo. Sabemos que adoram o mesmo Deus que nós. Mas mais do que isso, a igreja ainda reconhece que, apoiando-se nesse mesmo Deus, se apoiam também na fé de Abraão, a quem esse Deus se manifestou, né? Então, é perceber justamente esse tronco comum que nos une, né? Mais do que qualquer outras religiões, o judaísmo e o islamismo são religiões exclusivamente nossas irmãs, pelo mesmo tronco de fé, pela mesma raiz, a raiz de Abraão. E vai nos dizer o concílio que, embora não reconheçam Jesus como Deus, veneram-no como profeta, prestam homenagem à maternidade virginal de Maria e a ela se dirigem, às vezes, com grande devoção. É uma característica muito forte do islamismo. Embora não creiam em Jesus como filho de Deus, creem em Jesus como um profeta e têm grande, profunda reverência à figura de Jesus, bem como à figura de Maria. A figura de Maria é muito forte presente dentro do islamismo, porque Maria é uma mulher muito importante no islamismo. Na verdade, Maria tem seria um livro da Bíblia, para nós seria, para os muçulmanos, ela teria, entre aspas, um livro inteiro dela no Alcorão. Sim. Né? Então, há um grande respeito, uma grande veneração, uma grande reverência a Maria dentro do islamismo. E a Jesus também há uma grande reverência, mas como um profeta. Né? Diferente do que muitas pessoas dizem por aí, que muçulmano não gosta de Jesus, não gosta de Maria, que não é verdade. Eles olham uma perspectiva diferente da nossa. Nós vemos Jesus como Filho de Deus, nosso Salvador. Eles veem Jesus como mais um profeta. Nós olhamos Maria como a mãe do Filho de Deus. Eles olham Maria como uma mulher cheia da graça de Deus, uma mulher importante. Então, maneiras distintas de ver as mesmas pessoas, mas com a mesma reverência, com o mesmo respeito, com o mesmo carinho. Então, perceber que há muita proximidade, mais do que nós imaginamos,
do cristianismo com a religião muçulmana, né? Mesmo porque também eles esperam a vinda do Senhor, esperam o juízo final, têm respeito pela vida moral, então tem um código moral, né, a partir do olhar de Deus, a partir da palavra de Deus. Então tem a questão de conduta, de ética, muito próximo conosco, especialmente três preceitos valiosos que nós temos, que é a oração, a esmola e o jejum. São três pilares muito fortes da religião muçulmana. E como nós temos, por exemplo, o tempo da Quaresma, eles têm, por exemplo, o mês de Ramadã. Então, vejam, há muitas coisas parecidas, mais do que nós imaginamos, né? Então, perceber que a religião muçulmana goza, assim, de um grande prestígio da relação com a Igreja Católica, com o cristianismo. Nós olhamos, a Igreja Católica olha a religião muçulmana com grande carinho e respeito, porque também eles têm grande respeito por nós, né? E aí vai É, sempre recordar. Pois não. não, o desafio às vezes é mais ainda dentro da própria religião, né, padre? Onde grupos Vale sempre extremistas recordar vão que acabar deturpando um pouquinho a exato, né? essência. Perceber que quando nós olhamos podemos dizer aí, esses embates religiosos, na verdade não são os embates da religião, são os embates de pessoas que usam da religião para causar esses conflitos. Porque a religião não ensina isso, né? Quando nós olhamos, por exemplo, o Alcorão, né? Às vezes se fala, por exemplo, da Sharia, a lei muçulmana, então, mas a lei muçulmana não manda matar discriminadamente todo mundo, não é isso que nós vemos, né? Como o cristianismo, às vezes as pessoas usam o cristianismo, então, o cristianismo manda matar, não, isso não é o que a nossa fé ensina, né? Então, esses embates religiosos não é o que a religião ensina, é o que as pessoas interpretam por si, não o que a religião ensina. Então, nós vemos, por exemplo, o Papa Francisco, quando esteve na região de Ur, dos caldeus, no Iraque, se não me falha a memória, encontrou um líder muçulmano, assinaram uma declaração conjunta, porque mostra justamente a fraternidade entre as religiões, né? Como é caro para as religiões essa unidade, né? E muitos líderes religiosos muçulmanos prestaram suas condolências quando o Papa Francisco morreu, porque reconheceram nele o esforço pela caminhada fraterna. Então, é isso que as religiões ensinam, não a guerra, não a violência, não a destruição, mas a caminhada comum, sem abrirmos mão da nossa crença, da nossa fé, da nossa doutrina, dos nossos preceitos, mas perceber que há pontos em que podemos dar as mãos para caminharmos unidos. Perfeito. Pois bem, então, como nós falamos dessas religiões de tronco abraâmico, depois de olhar para a religião muçulmana, a igreja olha para o judaísmo, né, recordando como primeiro preceito que olha a religião judaica como justamente a nossa raiz, né? Recordar que também a religião judaica professa conosco e com os muçulmanos a mesma fé no Deus de Abraão. Então, olhamos para a religião judaica como a nossa irmã, a nossa igreja irmã, a nossa religião irmã. Podemos até dizer mais, os judeus são os nossos pais na fé, né? É muito importante recordar isso, são os nossos pais na fé, porque a nossa raiz de fé está na religião judaica. Jesus era judeu, Maria era judia. É importante recordar que Jesus morre judeu. E quando nós olhamos o sepultamento de Jesus, é um sepultamento judaico, né? Os perfumes, as faixas, a forma. Então, Jesus morre judeu. As Maria orações, era né? judia. As orações na As cruz, os salmos. orações, Jesus reza os salmos judaicos, né? A última ceia de Jesus é uma ceia pascal judaica. As palavras de Jesus, quando ele reza a bênção sobre o pão e o vinho, são a beracá judaica. Então, perceber que nós temos muito da religião judaica no nosso DNA de fé. Embora não sejamos judeus, e isso os primeiros concílios da igreja deixam bem claro, a gente olha os Atos dos Apóstolos, o concílio de Jerusalém deixa muito claro, não é preciso mais circuncisão, é uma outra fé, um outro caminho, mas há muito do judaísmo na nossa fé, porque Jesus era judeu, Maria era judia. Eu me recordo de um episódio, e isso tem aí na internet, São José Maria Escrivá, quando ele visitava os países, sempre tinham grandes encontros
com multidões, e uma moça uma vez levanta a mão e pergunta para ele, fala, padre, mas eu sou judia, minha família é judia, mas eu gostaria muito de seguir Jesus e me sinto constrangida com meus pais e tudo. E São José Maria Escrivá fala assim, olha, mas as pessoas que eu mais amo no mundo são judias, Jesus e Maria. É. Os dois são judeus, né? Então, perceber que, de fato, há muito que nos aproxima da fé judaica. São de fato, os nossos pais na fé, né? Às vezes, algumas pessoas gostam de dizer, são os nossos irmãos mais Isso. velhos. Mas não é uma expressão boa, porque não são. Tá. Porque irmão mais velho é Caim. Caim matou Abel, né? Ah, Então, nós não falamos que são os nossos irmãos mais velhos, porque o irmão mais velho não é uma figura boa na tradição judaica, mas são os nossos pais da fé. De fato, nascemos dentro do judaísmo, né? Então, perceber que, de fato, trazemos muito deles conosco. E quando nós olhamos a Sagrada Escritura, metade da nossa Bíblia é judaica, mais, né? né? Quase toda a nossa Bíblia é Né? judaica, porque é autêntico nosso Novo Testamento Na somente, né? catequese, as crianças ficam impressionadas do tamanho do Antigo Testamento. Falou, é sobre Jesus. Vai para o final. Pois é, então a gente percebe o quanto nós carregamos da origem judaica conosco. A nossa Sagrada Escritura, boa parte dela é judaica, né? O que nós temos, nós chamamos aí a Torá, né? Os livros sapiensais, proféticos, salmos, históricos, enfim, tudo isso é literatura judaica, Sim. né? Então perceber que tem muito deles conosco. E justamente olhando isso, o Conselho na nossa trata vai recordar um seguinte ponto. A igreja tem sempre presente a palavra do apóstolo Paulo a respeito de sua gente, que possui a adoção filial, a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas que pertencem aos patriarcas e de quem nasceu Cristo, segundo a condição humana, sendo filho da Virgem Maria. Então, a igreja olha e tem muito claro, ali está a nossa origem. Do povo judeu veio Jesus, do judeu veio a Virgem Maria. Do povo judeu vieram as colunas da igreja, que são os apóstolos. Então, perceber que muito do que nós temos na nossa igreja, nós dependemos e agradecemos e reconhecemos que vem da religião judaica. Então, é muito próprio isso, é da nossa natureza, da nossa raiz, da nossa origem, perceber que os filhos de Abraão, na religião judaica, está inserida no nosso DNA. Portanto, a igreja não pode se excluir do diálogo com a religião judaica. E é curioso perceber que durante muitos séculos, na oração da Sexta-feira Santa, nós temos a oração universal, e lá se reza pelos judeus. Durante muitos séculos, se rezava, né, que oramos pelos pérfidos judeus, né? E essa palavra, esse pérfidos, hoje não se usa mais, porque justamente antes tinha-se uma compreensão de que todos os judeus eram culpados da morte de Jesus. E a igreja fala, não, no concílio a igreja fala, não, não é isso. Os judeus não são todos culpados pela morte de Jesus. Nós não falamos dos pérfidos judeus com esse peso carregado de preconceito, não. Nós oramos pelos judeus, que conhecem o Deus vivo, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e eles ainda não reconhecem Jesus como Cristo. Não reconhecem Jesus como Messias, mas conhecem a Deus. A gente E reza conhecem para o que nosso eles Deus. aceitem a revelação. É isso, não é, padre? Para que possam conhecer e reconhecer Jesus como Deus. Para que eles possam fazer essa experiência da revelação, de reconhecer em Jesus o Messias prometido. Então, perceber como que, de fato, a igreja vai se atualizando, não seria nem atualizando, mas vai olhando de uma outra forma, vai justamente se ajustando para aquilo que é mais correto. Uhum. Né? Não é uma questão doutrinal, não é porque a doutrina da igreja é imutável, é uma questão de maneira de relacionamento. Então, antes se olhavam como os pérfidos judeus. Hoje a igreja reconhece, não, são nossos pais na fé. Né? Então, olhamos para eles, os nossos irmãos judeus. Isso basta. E Né? rezemos, Então, perceber que, né? Com dizemos, carinho, com fé. isso é suficiente. Isso. Né? Então, perceber que a igreja reconhece justamente que nessas duas religiões está algo de muito importante, né? De muito fundamental, de muito especial, que é justamente a fé abraâmica. Então, a igreja, claro,
abre-se para o diálogo com todas as religiões, mas essas assumem no diálogo com a igreja um lugar especial de destaque, porque são as igrejas, as religiões que conosco dividem a mesma fé abraâmica. Então, quando nós falamos a declaração Nostra Aetate, dá esse aceno especial a essas duas religiões. E quando nós vamos já indo ao fim do documento, é curioso perceber que o último apelo que a igreja faz na Nostra Aetate é para a fraternidade universal. Uhum. E isso chama muita atenção porque nós recebíamos há alguns anos do Papa Francisco a Fratelli Tutti, que convidava justamente a essa fraternidade. E aí é curioso perceber que nesse número 5 da Nostra Aetate, a igreja recorda que nós não podemos invocar a Deus como Pai de todos se não considerarmos todos como irmãos e irmãs, como se todos fossem de fato criados à imagem do mesmo Deus. Vai perceber que quando nós falamos de fraternidade, é olhar Deus como Pai de todos, mas não basta falar que Deus é Pai de todos, nós precisamos nos ver como todos filhos do mesmo Pai. Né? Então, quando nós olhamos toda essa epopeia da guerra que nós estamos tendo agora em vários países, é falta de justamente olhar o outro como nosso irmão. Né? É outro irmão, é filho do mesmo Deus. Então, a igreja nos convida a justamente perceber que a humanidade, embora sejamos diferentes em cor, língua, raça, cultura, somos todos filhos do mesmo Deus, é o mesmo Pai de todos. E a igreja vai terminar este documento recordando. Padre, deixa eu perguntar só uma Pois coisa não. aqui antes do senhor avançar. Quando ele fala assim, né? Não podemos, porém, invocar Deus como Pai comum. Não podemos, porém, invocar Deus como Pai comum de todos, se nos recusamos a tratar como irmãos alguns homens, criados à sua imagem. Então, o que você falou, todos têm a imagem do Criador, todos são filhos do Deus Criador. Quando na nossa religião a gente fala que nós somos feitos à imagem e semelhança, essa semelhança aí é diferente. A semelhança daí é quando a gente, pelo Espírito Santo, tem a fé em Jesus, que é a revelação do Pai. Na verdade, quando nós falamos de ser criados à imagem e semelhança, nós falamos de semelhança porque nós não podemos ser iguais a Deus. Tá. Né? Então, a semelhança é aquela centelha divina que nós temos no nosso interior. É algo de Deus que está no nosso coração. Né? A semente de Deus que está no nosso interior. Né? Mas semelhança porque nisso nós nos aproximamos de Deus. Entendi. Né? Porque nós não podemos ser iguais a Deus. Né? Somente Jesus é igual a Deus em natureza, plenamente. Mas nós humanos somos criados à imagem e semelhança nesse sentido. Somos semelhantes a Deus à medida que não temos a plenitude de Deus em nós, mas algo de Deus. Então, uma centelha de Deus Entendi. no nosso interior. Aí está a nossa semelhança com o Então Senhor. todos têm. Todos têm, isso é uníssono. Né? Todo homem, toda mulher nasce em imagem e semelhança de Deus. É verdade que alguns podem buscar não viver a partir de Deus, mas é verdade que a semente de Deus está plantada no interior de todo homem, toda mulher. Todos Né? Alguns foram podem. criados e receberam o sopro da vida, tem isso no Exatamente. interior, né? Filhos do mesmo Pai, do mesmo Deus. Então, a mesma imagem e semelhança, todos têm a imagem de Deus. Né? Isso é igual a Nossa, todos. que bonito, eu nunca tinha ouvido, achei maravilhoso. Ótimo, obrigada, Padre. Por nada. E por fim, a igreja vai recordar, para encerrar a Nostra Aetate, a igreja vai recordar que ela se coloca como contrária, e coloca que é contrária ao pensamento de Cristo, todo tipo de discriminação ou perseguição por causa de diferença de raça, cor, condição ou religião. Então, é recordar que a fé em Jesus Cristo não comporta nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de discriminação. Isso é importante, sobretudo no nosso tempo, em que tantas pessoas promovem pensamentos, atitudes discriminatórias, preconceituosas, trazendo o nome de Deus. Muitas pessoas têm algumas atitudes em nome de Deus. Não, em nome de Deus não se faz nada disso. Em nome de Deus não se promove discriminação, em nome de Deus não se promove a guerra, em nome de Deus não se promove o ódio, em nome de Deus não se promove racismo. Tudo isso não comporta a fé católica, não comporta a fé em Jesus Cristo. Quem se diz cristão e vive assim não é cristão. Então, qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de discriminação
que se faça em nome de Cristo é uma profunda hipocrisia, né? Porque ainda que nós tenhamos algumas coisas que nós podemos olhar e falar, mas a minha fé é contrária a isso. Tudo bem, a nossa fé é contrária, mas se eu tenho essa fé, eu não vou viver aquilo. Eu não posso discriminar, eu não posso julgar, não posso promover violência, porque a minha fé não concorda com determinado comportamento. A nossa fé não promove violência. E aí, de fato, volta neste assunto das religiões que apoiam as guerras, por exemplo, hoje, ou as guerras feitas em nome da religião, melhor dizendo. São guerras ilegítimas, porque em nome da religião, Deus não promove guerra, e não na nossa religião mais ainda. Deus não quer a Então, morte, hoje, quem né? fala de uma guerra em nome de Jesus Cristo é uma pessoa hipócrita, porque Jesus não promove guerra. Contrário, né? O dom da vida é para ser preservado sempre, né? E é isso mesmo, padre. E hoje o evangelho vai dizer justamente, né, pra gente não julgar, né, que a gente possa Exatamente. rezar, né, rezar pelo esse irmão que está no engano, que está distante. Então, é isso, que a gente olhe para toda essa tristeza aí que o mundo vem promovendo, mas que a gente se compadeça e reze, né? Exatamente. Não, porque se a gente cai nessa tentação de julgar, de se inflamar de ódio, a gente vai acabar se equiparando nisso que não é bom e tá plantado lá, né? E Deus E nos se torna chama tão ao pior contrário, quanto, né? né? E Deus nos chama justamente ao contrário, não deixar que essa violência inflame a gente. A gente lembra até de São Pedro, né? Quando tira a espada para defender Jesus, e ele vai falar: não, né? Não é por aí. Exatamente. Essa é a síntese perfeita. Né? São Pedro, cheio de zelo por Jesus, tira a espada e Jesus fala, não, guarda a espada na bainha. Não é esse o caminho, né? Porque tipo, o caminho não é a violência. Né? Então, quando nós olhamos hoje, por exemplo, a nossa Retate, é um convite justamente a percebermos isso. Nós precisamos ter a nossa fé muito bem enraizada, então a gente não abre mão da nossa identidade, da nossa fé, da nossa doutrina, mas isso não pode ser causa para atacar o outro. Não, eu tenho a minha fé, eu sei em quem eu acredito. Né? São Paulo a Timóteo vai dizer, né? Eu sei em quem eu acreditei. Pronto, aí é uma fé enraizada. Mas que a minha fé enraizada não me coloca em conflito com o outro. Eu sei quem eu sou, o que eu acredito, e com o outro eu dialogo. O que nós temos em comum, o que nós podemos unir esforços, dar as mãos e caminhar. O que é possível, caminhamos juntos. O que não é possível, cada um caminha no seu caminho. E Deus vai encaminhando cada um para aquilo que é correto. Né? Não é eu que aponto para o outro, esse ou aquele é o caminho certo. É Deus que revela. Isso. Então, eu não posso tomar o lugar de Deus, não posso querer passar à frente de Deus, porque Deus é capaz de se revelar para qualquer pessoa. Então, antes de eu querer revelar a Deus, Deus se revela sem a minha necessidade. Ele que revela e ele que atrai, né, padre? Exatamente, é Ele que atrai a todos. É. O que a gente é chamado a ser é um lindo testemunho, né? Um testemunho do amor no mundo, desse Deus que está em cada um de E nós. Ele atrai através do nosso É isso testemunho, na aí. verdade, é sempre Ele que Então, atrai. é isso aí. Então a gente testemunha o bem que está aqui e dessa forma as pessoas vão, né, querendo encontrar também essa paz, essa alegria, esse amor que a gente testemunha, porque é o que você falou, todo mundo quer viver assim. Todo mundo quer viver bem, em paz, encontrar alegria verdadeira, ter uma eternidade que imagina assim plenitude, não é? E é isso que a gente tem que olhar no outro, que às vezes diferente nos caminhos, né, que nós temos, mas que busca esse amor como nós. Então, muito especial, padre, muito oportuno a gente ter lido hoje esse documento, viu? Muito lindo. Tão simples, tão fininha, mas tão cheia de oportunidade de conteúdo para a gente aprofundar e fortalecer a nossa fé. Isso, e principalmente para a gente não se deixar levar pelo ódio, por um sentimento de vingança ou por coisas ruins realmente que a gente vai sentindo quando a gente vê tanta injustiça, né? Isso, todo mundo tomar cuidado com os extremismos religiosos, né, para que não conquistem o nosso coração e façam da gente mais radicais ainda, né? Exatamente, exatamente. E é isso aí. Isso eu também acho que ficou muito firme, muito bonito aqui na live. Na essência das religiões está essa busca por Deus, esse Deus que é amor e que é pela vida. A diferença, às vezes, são pessoas que interpretam por si próprias e vão indo para esses lados extremos e aí que não dá certo. Porque daí Exatamente. todos vão se afastando do amor que é o centro, né? Em todas as religiões, né? Eles vão se afastando daquilo que é a essência e aí que as confusões acontecem, né, E deu padre? espaço para um ódio que não tem nada a ver com Deus. É isso aí.
Muito bom, Padre Muito Iago, que bem. maravilha! Mais um mês com a graça de Deus aqui, né, cumpridos. Vamos ver, não sei se o Padre Júlio vai estar por aqui, se a gente pode fazer no finalzinho de julho mais um encontro, Acho que sim, acho né? que Então sim. vamos combinar. O Deus Convida sai uns dias aí de recesso de lives ao vivo, mas no dia 21 a gente já está de Tá volta. bom, Então, a gente vai acertando, se Deus quiser. isso, Padre. Padre, obrigada sempre, Imagina, pessoal. Boa obrigado a noite a vocês. todos que estiveram aqui, os que virão mais tarde. Sempre uma alegria estarmos juntos nesse amor com o Padre Iago. E pedimos a bênção, então, ao Senhor. O Senhor esteja Ele convosco. está no meio de nós. Pela poderosa intercessão da Virgem Mãe de Deus, a Senhora Virgem do Ouro de Ofir, do seu esposo, o Senhor São José, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Amém. Boa Amém. noite, Bia. Boa Boa noite para noite, quem nos Padre. acompanhou. Que Deus abençoe a todos. Obrigada, Cida. É isso mesmo. É maravilha para nós. Esclarece. Maravilhoso. Obrigada, gente. Tchau, Boa tchau. noite. Obrigado. Tchau, Padre. Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau.